Olá, Deus te abençoe. Espero que você esteja bem e em segurança. Nessa semana, eu não sei quantos de vocês viram, mas o Etna, que é um dos vulcões mais ativos do mundo e o mais alto da Europa, entrou em erupção na Itália. E as impressionantes cenas de sua lava jorrando a mais de 4.000 metros de altura impressionaram os moradores dos vilarejos ao redor do vulcão e também do mundo inteiro que assiste essa erupção de longe. Nós, graças a Deus, estamos bem longe do Etna. Mas a impressão que eu tenho é que o mundo em que nós estamos vivendo hoje está cada vez mais parecido com um vilarejo que tem um vulcão em erupção, causando um grande impacto em nossas vidas. Não dá para negar que vivemos dias difíceis e conturbados. E eu não estou me referindo tão somente à pandemia que está ceifando a vida de tanta gente e que tem causado transtornos, dor, mas vivemos também num mundo repleto de tensões causadas por conflitos ideológicos que são potencializados pelas redes sociais. Desde conflitos diplomáticos entre nações, gerando grande prejuízo para a população dos países, até conflitos locais entre amigos e família, por causa de tanta polarização política que temos visto. Basta alguém fazer um comentário sobre política no Facebook ou em qualquer rede social para que logo aquilo se transforme num campo de batalha entre gente que é a favor, gente que é contra. E amizades são desfeitas, pessoas são bloqueadas. Essa é a realidade que a gente vive. E em meio a tudo isso, muita gente, inclusive cristãos, tem perdido de vista a realidade ao seu redor, embarcando nesse clima bélico, abraçando teorias de conspiração, perdendo a capacidade crítica e se tornando incapazes de enxergar o seu papel como cristãos neste mundo. Mas o nosso papel aqui neste mundo não é seguir cegamente líderes humanos, sejam eles políticos, religiosos, nem mesmo aqueles que se apresentam como enviados de Deus ou salvadores da pátria, mas que na verdade são simplesmente lobos vestidos em peles de cordeiro. E eu não estou aqui me referindo a uma pessoa específica, mas a todos aqueles que, de certa forma, manipulam as pessoas através da liderança que têm, sejam elas quem forem. A sabedoria bíblica nos alerta: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. E ainda encontramos nas palavras da sabedoria de Deus o seguinte texto: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Como disse, nosso papel aqui neste mundo não é seguir cegamente líderes humanos, mas seguir a Jesus, o nosso Senhor. Entretanto, não é incomum pessoas que fazem parte da comunidade dos seguidores de Jesus continuarem mais focadas em líderes humanos ou em suas próprias agendas e convicções, tornando-se incapazes de enxergar a realidade à sua frente e perdendo de vista qual é a sua missão neste mundo. A gente percebe isso na história bíblica do cego Bartimeu, que se encontra em Marcos, capítulo 10, 46 a 48. O texto começa dizendo assim: depois de passarem algum tempo em Jericó, Jesus saiu da cidade, seguido pelos seus discípulos e por uma multidão, e um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, que estava sentado à beira do caminho. Quando ele soube que Jesus, o Nazareno, passava por ali, começou a gritar: Filho de Davi, Jesus, misericórdia, tem misericórdia de mim. Muitos tentaram fazê-lo calar, mas ele gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A postura dos seguidores de Jesus, que caminhavam com Jesus rumo a Jerusalém, repreendendo o cego Bartimeu, retrata muito bem uma cegueira espiritual, social, que acomete tantas pessoas hoje em dia. Hoje em dia também,
Mas naquela época a gente percebe isso nesses seguidores de Jesus. Mesmo aquelas pessoas que estavam no caminho certo, acompanhando Jesus, demonstram essa insensibilidade. Aqueles que fazem parte da comunidade dos seguidores de Jesus, eles eram incapazes, estavam incapazes de enxergar a realidade na frente deles, quando elas são incomodadas por um mendigo, um cego que vive à beira do caminho, marginalizado. O que elas fazem? Elas tentam sufocá-lo, elas tentam calar a sua voz. Essas pessoas têm sua própria agenda, elas têm os seus próprios interesses e o seu próprio destino. Elas estão olhando para frente, elas acham que Jesus será declarado rei ao entrar em Jerusalém e vai usar todo o seu poder já demonstrado para restaurar a autonomia política e religiosa de Israel. Elas já se enxergam desfrutando as benesses da proximidade com Jesus. E elas não têm olhos para aqueles que estão fora, à margem, sofrendo. Mas ao saber que Jesus estava na multidão, o cego Bartimeu, ele grita por socorro, ele grita alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Entretanto, esses que seguem Jesus o repreendem, ordenando que se calem. Ao olharem para o mendigo, eles enxergam apenas um transtorno que precisa ser removido do caminho deles. Eles não conseguem enxergar a sua dor, a dor do mendigo, a angústia daquele homem, a miséria dele, o sofrimento e a necessidade que ele tem de ser abençoado. E nem mesmo eles conseguem chegar à humanidade daquele sujeito à beira do caminho. O cego é apenas uma voz que incomoda e que atrapalha. Queridos, eu acho que neste mundo em que nós vivemos hoje, o qual parece muito mais com um vilarejo que tem um vulcão em erupção causando transtorno na vida das pessoas, a efervescência ideológica e a intolerância das pessoas tem respingado em todos os lugares. E nós estamos cada vez menos dispostos a ouvir as vozes dos necessitados, daqueles que estão clamando por socorro, pois às vezes eles incomodam. Muitas vezes nós só temos olhos para as nossas próprias vontades, para os nossos próprios projetos e para as nossas próprias convicções. As pessoas estão cada vez menos dispostas a ouvir os outros, principalmente quando os outros têm uma opinião diferente. Eu, infelizmente, tenho percebido uma insensibilidade cada vez maior por parte das pessoas. Cada um pensando tão somente em suas agendas, querendo impor as suas verdades, as suas ideias, policiando umas às outras, aquelas que pensam diferente. Queridos, nós precisamos tomar muito cuidado. Nós, como cristãos, seguidores de Jesus, precisamos tomar muito cuidado para nós não nos tornarmos insensíveis como aqueles seguidores de Jesus da história de Bartimeu. Temos que tomar muito cuidado para não enxergarmos as pessoas que pensam diferente de nós como inimigos, como transtorno. Temos que tomar cuidado para não nos tornarmos mais militantes políticos do que seguidores de Jesus. Precisamos tomar cuidado para não perdermos de vista quem é Jesus e o que ele veio fazer nesse mundo. Precisamos tomar cuidado para não enxergarmos apenas o que queremos enxergar e deixarmos de enxergar a realidade que nos envolve e a nossa missão neste mundo. E a realidade que precisamos enxergar é essa: Jesus é misericordioso com os humildes. Jesus é misericordioso com os oprimidos. Jesus é misericordioso com os necessitados. Quando os seguidores de Jesus perdem de vista a realidade da dor de Bartimeu e o repreendem, ele grita mais alto, a todo pulmão: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, cheio de misericórdia, entra em cena, não apenas para abrir os olhos físicos de Bartimeu e restaurar a sua vida, mas também para abrir os olhos daqueles que o seguiam,
para abrir os nossos olhos aqui hoje também. O texto prossegue dizendo assim: Jesus parou e ordenou: tragam-no aqui. Eles foram chamá-lo. Hoje é o seu dia. Ele está chamando você. Levanta-se. Jogando longe sua capa, ele ficou em pé e foi até Jesus. Jesus perguntou: o que você quer de mim? E o cego respondeu: Senhor, eu quero ver. Siga seu caminho, sua fé salvou e curou você, disse Jesus. E no mesmo instante, ele recuperou a visão e seguia Jesus estrada fora. Jesus não seguia pela agenda de seus discípulos, seus seguidores, mas seguia pela sua missão e pelo seu coração, que é cheio de compaixão e misericórdia. Ao ouvir seu nome e o clamor de Bartimeu, ele para a sua caminhada e imediatamente manda chamar o cego, que se aproxima dele, sendo conduzido por aqueles mesmos que o haviam repreendido. Jesus ouve o pedido de Bartimeu e em seguida promove uma cura que vai além da cura física. Jesus lhe devolve a visão e restaura sua condição humana. Jesus remove de Bartimeu o fardo que o oprimia, que fazia com que todos nem sequer o enxergassem, e devolve a ele a dignidade humana. Bartimeu, que no começo da história vivia marginalizado, à beira do caminho, agora ele, no final da história, se junta à comunidade dos seguidores e passa a seguir Jesus de perto, fazendo parte agora dessa comunidade. O que estava fora agora está dentro, aquele que era rejeitado agora faz parte, e é isso que Jesus veio fazer no mundo, nos trazer para perto, nos trazer para essa comunidade de seguidores, de discípulos. Jesus, cheio de misericórdia e compaixão, transformou a vida de Bartimeu e revelou aos seus discípulos e seguidores a essência de sua missão, que ele veio ao mundo buscar, salvar e restaurar o pecador. Ele é o verdadeiro Messias que nós devemos seguir e nos dedicar de corpo e alma. Jesus, nesse texto, nos ensina a olharmos com mais amor e menos ódio para os marginalizados, para aqueles que sofrem, para aqueles que estão gritando por socorro e até mesmo para aqueles que pensam diferentes de nós. E até mesmo para aqueles também que vivem em um mundo paralelo, longe da realidade. Esse mundo que vivemos precisa mais de amor e menos de ódio. Jesus está nos ensinando a deixarmos de olhar tão somente para nós mesmos, para a nossa agenda, para os nossos interesses. Ele está nos ensinando a sermos misericordiosos uns com os outros. E é isso que o mundo precisa hoje, de amor, misericórdia, tolerância. De forma prática, nesse mundo conturbado em que vivemos, precisamos de mais amor e menos ódio. Precisamos de mais compaixão e menos conflito. Precisamos aprender com Jesus a olharmos menos para nós e mais para o nosso próximo. De forma prática, e concluindo, o que isso significa para você? Para mim, isso significa que eu preciso ter mais compaixão dos que sofrem. Que eu preciso desenvolver um coração mais misericordioso para com aqueles que estão à minha volta. Que eu preciso ser mais tolerante com aqueles que pensam diferente de mim. Que eu preciso pensar antes de falar. Ou, aplicando para os nossos dias, pensar antes de digitar uma postagem na rede social, brigando com alguém, policiando o que os outros estão postando. Significa que os meus relacionamentos devem valer mais do que os meus pontos de vista político, social, econômico, religioso, moral. Os meus relacionamentos são mais valiosos do que aquilo que eu penso, que eu acho que é certo. Eu não estou falando que nós devemos mudar e pensar diferente e não termos convicções, mas nós precisamos olhar para as pessoas com mais amor e menos ódio. Eu preciso enxergar o meu próximo com os olhos de Jesus.
Às vezes, quando eu estudo essa história de Bartimeu, e eu leio muito essa história, eu volto a ela várias vezes, porque ela fala muito ao meu coração. Às vezes eu me identifico com o cego, marginalizado, à beira do caminho, desesperadamente necessitado da misericórdia, da compaixão de Deus. Mas às vezes, eu tenho que confessar, às vezes eu me identifico com aqueles seguidores de Jesus que perderam a capacidade de enxergar a realidade ao seu redor e o real motivo de terem sido chamados por Deus. Queridos, se nós hoje seguimos a Jesus, é porque um dia vivíamos como o cego Bartimeu, completamente necessitados da graça e misericórdia de Jesus. Essa graça já nos alcançou, para que nós também sejamos graciosos e misericordiosos com o nosso próximo. Nesse mundo em que vivemos, precisamos mais de amor e menos de ódio. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.